Claramente está começando e eu desejo que no programa de hoje você adquira inspiração para lidar com a sua dor e use as informações que irei apresentar para ajudar a aliviar a dor de alguém e não perder sua confiança no Deus Criador. Se inscreva em nosso canal e não perca nenhum programa novo. Tem você lutado em seu interior com alguma tragédia, alguma dor, sofrimento, perda importante que afetou também a sua crença em Deus, sua fé, sua visão de um Deus amoroso? Hoje eu quero oferecer a você algumas ideias sobre onde está Deus ao desabarem sobre sua pessoa e sua vida problemas difíceis, acidentes graves, morte, às vezes precoce, de um ser amado. Compartilharei com você ideias de diferentes autores, também ideias minhas e, em especial, de um escritor, jornalista, Philip Yancey, num livro, autor de vários livros, mas eu vou citar algumas ideias de um livro que é interessante. O título justamente chama-se Onde está Deus quando chega a dor? E Yancey explica um fato importante, alguma coisa importante que eu já tenho falado aqui em outros programas e que tem que ver com aprendermos a olhar a dor, o sintoma, não como inimigo, mas como um amigo, algo que dá um aviso para você. Ele diz o seguinte: a chave da felicidade é não tanto evitar a dor a todo custo, mas compreender seu papel como sistema de alerta protetor e tirar proveito disso em seu benefício, não contra você. Interessante, realmente eu comentei já em outro programa de que a dor não vem para matar você, a dor vem para dizer a você: ei, pare, vamos consertar alguma coisa. E quando eu digo dor, eu estou dizendo um conjunto de coisas. Pode ser tristeza, pode ser uma irritabilidade fácil, pode ser uma angústia, pode ser um medo excessivo, pode ser a dor física de um sintoma clínico, né? A dor é um sinal, a dor é amiga, a dor avisa, tem alguma coisa sendo transgredida na saúde. Vamos parar para examinar o que é isso. Essa é a função da dor. Nesse mundo pós-moderno no qual vivemos, o pensamento não é mais aquele do filósofo matemático francês René Descartes: penso, logo existe. Ele disse isso lá pelos anos 1600 e pouco da nossa era. O que impera hoje é sinto, logo existo. Com essa visão da existência, não é sem motivo que uma grande parte das pessoas e ideologias querem, porque querem, o que faz fazer com que o indivíduo se sinta bem, não importando os meios. Daí são produzidos artigos, serviços, ideologias com este fim, com essa finalidade, com essa meta: dar prazer, fazer você se sentir bem o tempo todo. O problema disso é que a realidade e a verdade, tanto biológica quanto psicológica, social e espiritual, nos revelam que há dor, há sofrimento, e isto é inerente a essa existência. Então, focando na questão da saúde mental, a pessoa forte não é aquela que não tem medo, não é aquela que não tem ansiedade, que não tem tristeza, mas é aquela que, quando experimenta uma dessas emoções desagradáveis e dolorosas, quando vive alguma perda importante, alguma tragédia, ela não vai ter uma atitude destrutiva, não vai fazer besteira. Fazer besteira pode ser um monte de coisa, pode ser se afundar na bebida alcoólica porque houve uma perda, entrar no consumo de drogas pesadas porque alguém te abandonou, querer se matar ou se tornar uma pessoa compulsiva por qualquer coisa, né? Então, nesta vida, nós temos dores e para lidar com essas dores,
O exercício da fé religiosa é realmente um importante e eficaz instrumento para não sucumbirmos nas trevas do sofrimento. A fé é um fator protetor contra certos transtornos mentais. Mas, por outro lado, ter fé não é prevenção de sofrimentos. Esse jornalista Jansen comenta dizendo: a fé em Deus não oferece nenhuma garantia contra tragédias, tampouco contra sentimentos de dúvida e de traição. E esse jornalista cristão amplia o conceito ao dizer: talvez Deus não esteja tentando nos dizer nada específico todas as vezes que sofremos. Dor e sofrimento são partes inerentes de nosso planeta e os cristãos não estão isentos disso. O sofrimento é uma mensagem geral de advertência a toda a humanidade de que algo está errado com o planeta e de que precisamos de uma intervenção externa radical. Vocês perceberam? Uma intervenção externa radical. As sociedades, as denominações, as organizações, as instituições, os governos não têm mais solução a oferecer para esses problemas sociais graves que afeta todos nós no dia a dia da vida. Anos atrás, eu participei a convite do Consulado Americano do Rio de Janeiro para uma conferência sobre dependência química. Eles convidaram psicólogos, psiquiatras, Polícia Federal, advogados, jornalistas, médicos, enfim, para discutir essa questão. E um policial federal fez uma palestra belíssima mostrando que, por exemplo, a Força Militar Brasileira entra numa comunidade cheia de traficantes, faz uma varredura ali, e aí escapole traficantes para tudo quanto é lado. No dia seguinte, já tem um monte de gente traficando de novo. Então, a gente pode pensar, Deus não poderia sempre trazer soluções para nossas dificuldades, atuando Ele mesmo, tal como exercendo fé em nosso lugar, por exemplo, ou decidindo por nós, ou fazer manifestações extraordinárias em nossa vida? Mas apesar de que Ele decidiu ficar de braços abertos à nossa frente, nos orientando quanto aos passos a serem dados, é você e eu que precisamos dar os passos, fazer escolhas, exercer a fé. E isso nem sempre é fácil, geralmente é difícil e quase sempre causa dor. O profundo pensador, psicólogo e psicanalista Rollo May, ele escreveu uma coisa interessante. Ele disse assim: a existência nunca é automática. O que é isso? Meu carro é automático, eu boto o câmbio, a alavanca de câmbio no D e ele vai trocando as marchas sozinho. A vida não é assim. Eu não posso levantar de manhã, botar a minha cabeça no D de drive e aí não preciso mais fazer escolha nenhuma. Não é automático, eu tenho que pensar, tenho que decidir, tenho que escolher. Existe uma finalidade para a vida de cada um de nós. Você não nasceu por acaso, mesmo que tenha sido fruto de um estupro, ou escapuliu por ter falhado o anticoncepcional ou preservativo. Mas eu repito, o pensamento pós-moderno, que defende a busca de prazer sem medir os meios e métodos para o bem-estar, porque o que importa é o que você sente, segundo essa ideologia, uma era que relativiza tudo, essa filosofia, esse pensamento está enganado. Esse autor diz: não fomos colocados na Terra apenas para satisfazer nossos desejos, aproveitar a vida, a liberdade e a felicidade. Estamos aqui para mudar, para nos tornar mais semelhantes a Deus, a fim de nos preparar para passar a eternidade com Ele. O próprio Jesus Cristo, o Deus Salvador, disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso está em João 6,38. Então, existem dois erros que podemos pensar diante do sofrimento. Primeiro,
atribuir o sofrimento a Deus. Segundo, a vida com Deus nunca trará sofrimento. Veja esses dois pensamentos dessa escritora inspirada. Ela fala assim: a vida não é toda ela constituída de gramados agradáveis e refrescantes vertentes. Assaltam-nos provações e desapontamentos. Sobrevém a privação. Somos levados a situações difíceis, com a consciência a acusar-nos, raciocinamos que devemos haver andado afastados de Deus, e se houvéssemos andado com Ele, não teríamos sofrido dessa maneira. Dúvida e desalento nos assalta o coração e dizemos: o Senhor nos desamparou, estamos sendo maltratados. Por que Ele permitiu que soframos assim? Se não removeu de nossos caminhos as dificuldades, é porque não nos ama. Esse é um raciocínio que pode vir à nossa cabeça. Essa autora também fala que a história de Jó mostrara que o sofrimento é infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Quando Jesus viveu aqui na terra, a ideia que dominava na mente do povo judeu era que o pecado era punido nessa vida e que toda doença era um castigo por qualquer má conduta da própria pessoa ou de seus pais. É verdade que todo sofrimento é resultado da transgressão da lei divina, mas essa verdade foi pervertida porque Satanás queria levar os seres humanos a considerar a doença e a morte como procedentes de Deus. Essa ideia preparou o caminho para os judeus rejeitarem a Cristo como Messias, porque ele sofreu e muito. Lembra do cego de nascença citado no Novo Testamento, que foi curado por Jesus? Olha a pergunta que os próprios discípulos de Jesus fizeram para Cristo: Senhor, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Você e eu não temos o direito de ficar do lado de uma pessoa que está sofrendo e dizer: essa é a vontade de Deus, ou dizer: você deve ter feito alguma coisa errada para merecer um castigo desse. Não temos o direito de fazer isso, de falar isso. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já com esse assunto: onde está Deus quando chega a dor? Tem uma razão e Deus vai... A intenção é fortalecer você. A gente vai voltar para falar sobre isso daqui a pouquinho. Fique já voltamos. Este é o segundo bloco do programa Claramente. Estou falando sobre lutas que as pessoas experimentam quando a sua fé é balançada ao surgirem tragédias, dores e perdas. Quando as pessoas sofrem, isso não tem que ver com falta de espiritualidade. E pregar que se você segue e se entrega a Jesus Cristo, então terá só felicidade, obrigatoriamente prosperidade e só alegria, é argumento sem base bíblica. Só para citar 2 textos bíblicos nesse assunto. Ora, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha outro texto que diz: pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas ainda o padecer por ele. Existem muitos textos na Bíblia falando que uma pessoa espiritual que se rende a Jesus Cristo, que acredita firmemente em Deus, também sofre fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Esse jornalista Philip Yancey, cristão, ele comenta dizendo assim: propor a ideia de que ser cristão é garantia de saúde e de prosperidade, ora, é exatamente esse argumento apresentado por Satanás no livro de Jó, que é completamente refutado. Na Bíblia, o problema da dor é mais um teste da reação e fidelidade humanas do que um enigma filosófico. Paulo teve uma desavença, Paulo o apóstolo, ele teve uma desavença com os cristãos lá em Corinto. E ele mandou uma carta dura para aquele pessoal. Depois ele refletiu, pensou direitinho, reconsiderou seus sentimentos. Nesse episódio, a Bíblia reforça a ideia de que o mais importante não é a causa do sofrimento, mas a reação
ao sofrimento. Então, Paulo escreveu dizendo, uma versão bíblica, a gente pode ler assim, a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. O sofrimento produz alguma coisa em nós. Ele pode nos transformar. Claro, o sofrimento pode levar uma pessoa para a revolta e levar outra para a reflexão. Pode levar uma para acabar com a sua vida, a vida dos outros, e pode levar o sujeito para salvar a sua vida e a vida de outros. Então, o sofrimento pode nos transformar. No livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nos versos que vai do 3, 4 e 5, esse erudito homem, apóstolo Paulo, ele explica os estágios ligados, os degraus, né, ligados à experiência do sofrimento. Ele diz assim, de que a tribulação produz perseverança. Tribulação é a luta, é o sofrimento, é a tragédia, é a dor, é aquilo que você não queria, mas que aconteceu. Então, produz perseverança. Perseverança é você insistir num certo caminho, porque você acredita que é o melhor caminho. E ele diz o segundo passo para lidar com a dor, que a perseverança produz um caráter aprovado. Interessante, né? Porque você não desiste fácil, você mantém a crença de que Deus é bom, que deve ter uma razão para aquilo ali, deve ter uma coisa maior que você não consegue entender para aquilo ali ter acontecido. Então, a perseverança produz um caráter aprovado, porque você não abandona a crença, você não volta atrás no seu caminho. O terceiro passo que Paulo fala é que um caráter aprovado produz a esperança. Interessante, né? Porque a esperança, a gente quando estuda depressão, uma das características importantes do pensamento depressivo é a desesperança. Então, quando a pessoa ela vai nutrindo a fé, ela vai mantendo a perseverança, ela não volta, não foge da dor, ela enfrenta o sofrimento com coragem, que Deus dá essa coragem, se a pessoa não tem. Ela vai desenvolvendo um caráter mais resiliente, um caráter mais firme, um caráter mais resistente, e isso vai produzindo mais esperança, porque ela vai aprendendo, que é um quarto passo, de que a esperança não nos decepciona. Quando você mantém a esperança, em algum momento, talvez um pouco mais na frente do que a gente gostaria, ou mais demorado do que a gente esperaria, alguma coisa acontece e você vê que faz sentido. Um quinto passo é Deus derramou, você pode ter um fortalecimento para lidar com a dor, pode ter esperança, pode ter uma atitude positiva diante da dor, do sofrimento, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Bom, quando a gente diz, ou quando a Bíblia diz, Paulo especificamente fala de que Deus derramou o seu amor em nós pelo Espírito Santo, isso não é uma filosofia, isso não é uma letrinha de música popular para encantar nossa alma. Isso é uma realidade. A verdadeira espiritualidade, ela é científica, e a verdadeira ciência, ela é espiritual. Até Einstein, esse físico, Albert Einstein, disse assim, de que a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega. Então, quando a Bíblia diz que Deus derramou o amor em nossos corações, está dizendo que Deus coloca, do ponto de vista perceptivo, na biologia do cérebro, alguma mudança para você reagir de maneira positiva diante do sofrimento, porque Ele derrama isso em algum momento na sua vida. Então, a perseverança só se desenvolve em meio às provações. Uma pessoa que sempre, quem sabe nasceu em berço de ouro, como se diz, né? E que sempre consegue o que quer, talvez ela tenha
menos chance de aprender a ser perseverante ou paciente. O sofrimento pode ser uma ferramenta para ajudar você a desenvolver essas qualidades: perseverança, bom caráter, esperança, fé, confiança no amor divino. Interessante, veja esse comentário de Tiago no Novo Testamento. Ele disse assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Isso está em Tiago 1, de 2 a 4. Tiago não está dizendo aí, regozije-se nas provações que você está enfrentando. Ou seja, ele não está dizendo, fique muito alegre, fique eufórico, porque você está vivendo problemas. Não. Ele está dizendo, considere uma felicidade, uma grande felicidade, o fato de encarar provações, passar por dificuldades. E essa escritora que eu menciono sempre aqui, ela diz, a palavra de Deus, nesse texto, não está dizendo que devemos, não diz que devemos contar como tudo alegre quando caímos sob a tentação, mas quando caímos em tentação. A diferença é grande. Cair sob a tentação é cair no poço do engano que produz dor. Cair em tentação ou entrar em tentação é a oportunidade de crescer por meio da dor. A gente não fica alegre ou nos regozijamos no fato de sofrer, mas em nossa certeza de que a dor pode ser transformada. O valor não está na dor em si, mas no que podemos tirar dela. Podemos ser feitos por Deus pessoas melhores por causa dos sofrimentos. Onde está Deus quando chega a dor? Dentro de nós, não nas coisas que nos causam sofrimento. Deus está nos ajudando a mudar o mal em bem. Ele pode tirar o bem do mal, mas não traz o mal na esperança de produzir o bem. Ficar alegre ou regozijar diante do sofrimento, como Tiago e Pedro recomendam, não é agir como se nada tivesse acontecido. Também não é para termos uma atitude masoquista. Não é padecer felizes, quando na verdade dá vontade de chorar. O que a Bíblia quer dizer com isso é que devemos olhar o resultado final, o que o Senhor pode fazer em nossa vida por intermédio do sofrimento. A pessoa que sofre tem duas escolhas: retrair-se de raiva e de desespero contra Deus ou aceitar a aprovação como uma oportunidade de alcançar a felicidade. Para lidar com o sofrimento, primeiro, tenha fé viva, uma fé que olha acima da dor, que crê que Deus está vendo tudo e está no controle. Segundo, não confie na fé, mas nas promessas que Deus fez. Terceiro, se arrependa dos seus erros. Quarto, peça perdão pelos seus erros e pelos seus pecados. Quinto, não mais repita os mesmos erros. Sexto, mantenha a mente focalizada em Jesus Cristo e não nos seus sentimentos, especialmente o sentimento de dor. Sétimo, obedeça a Deus e não se rebele contra Ele. Oitavo, estar no sacrifício com Jesus significa que você vai entender que aquilo que Ele disse é verdade. Aquele que quer me seguir também vai padecer perseguição. Assim como perseguiram Jesus, perseguirão você caso você queira servi-lo. Mantenha uma atitude de oração ao longo do dia. E lembre-se de que Deus permite que você passe por sofrimentos. Ele não permite isso no sentido que sofrimentos vão ser maiores do que você pode aguentar. O mais importante não é querer saber por que o sofrimento, mas como você reage a ele. Mantenha esperança, mantenha a sua memória nas bênçãos que Deus lhe tem dado até agora. Lembre-se de que o propósito dessa vida é a mudança do caráter para sermos feitos semelhantes ao de Jesus. E os sofrimentos nos ajudam nisso. Não se esqueça de que o Criador do Universo viveu aqui como pobre e sofreu. Os sofrimentos, então, servem para revelar a nossa consciência
defeitos de caráter que precisam ser modificados. Ficamos por aqui, esperamos você no próximo programa. Deus te fortaleça no seu sofrimento. Até lá.